Abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Quinta-feira, 13 de fevereiro, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Bolsonaro convida general para chefiar Casa Civil. Onyx deve ir para a cidadania. Dólar fecha em alta e bate quarto recorde seguido. Após mudança em métodos, China registra mais de 240 mortes em um dia. Justiça suspende votação da reforma da Previdência em São José dos Campos. Sindicato prepara venda de botijões de gás a R$ 40 em São José dos Campos. Desafio da rasteira pode causar paralisia e levar à morte. Essas e muito mais notícias na edição de hoje do Abre Aspas. É logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta quinta-feira. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Galco. Pronto para mais um jornal? Bora para mais uma. Não tenha dúvida. E a comentarista convidada Raquel Loyola, fonoaudióloga e doutora em análise do discurso. Muito bom dia, Raquel. Bom dia, Glauco. Bom dia, Douglas. É um prazer estar aqui na SP-Rio e no jornal Abre Aspas. Prazer recebê-la aqui. E, claro, prazer ter você também como audiência. Lembrando que nós estamos ao vivo e a sua participação é muito bem-vinda. O presidente Jair Bolsonaro convidou o general Walter Souza Braga Neto para o comando da Casa Civil, no lugar de Onyx Lorenzoni. O militar é o segundo na hierarquia do Exército e sinalizou que aceita o cargo. Braga Neto tem 62 anos, é o atual chefe do Estado-Maior do Exército e durante 10 meses, em 2018, foi o interventor militar na área de segurança pública do Rio de Janeiro. Segundo a Folha de São Paulo, Onyx Lorenzoni já estava com os dias contados desde o episódio em que seu número 2 perdeu o cargo por fazer uso indevido de um avião da Força Aérea Brasileira. O destino de Onyx deve ser o Ministério da Cidadania, atualmente ocupado por Osmar Terra. Na avaliação do entorno palaciano de Bolsonaro, a pasta social não entregou nenhuma marca de relevo neste primeiro ano. Pois é, os especialistas em política associam essa possível diminuição aí do cargo do Onyx, né, porque o Ministério da Cidadania é considerado um ministério pequeno, apesar de ser um ministério importante para o Brasil, o da Casa Civil é considerado o principal ministério, né, então seria aí uma queda ministerial. De prestígio, de prestígio, com certeza. E o que você falou desde que aconteceu aquele episódio em que o número 2 da Casa Civil pegou um avião presidencial aí exclusivo para ir lá para a Suíça, gastando em 900 mil, o Bolsonaro exonerou ele, daí aconteceu toda aquela confusão de manda embora, recontrata, manda embora novamente. Houve então uma esvaziação do Ministério da Casa Civil e que, pelo que parece agora, o Bolsonaro deu indícios que vai chamar mais um general aí para sua ala, sendo aí o seu principal aí, braço direito na Casa Civil, né? Vamos ver como é que vai ficar essa situação, até porque tudo agora ainda é especulação, ainda não tem nada confirmado. E a gente vê que a ala militar, ela ganha reforços, né? E ela teve um declínio grande, né? Em prol da ala ideológica do Bolsonaro, e agora ganha forças, né? Novamente com essa possível entrada aí, né? Do general. O desgaste do Onyx Lorenzoni ficou para lá de evidente, né? Sim. No ocorrido. E realmente, a possível nomeação ou a nomeação de um general para a Casa Civil é um fato bem marcante mesmo. Casa Civil que é de extrema importância dentro do governo, né? Pois é. E o dólar? Pois é, o dólar fechou em alta nesta quarta-feira e bateu o recorde consecutivo
o quarto recorde consecutivo em relação ao real. A moeda norte-americana encerrou o dia vendida a R$ 4,35. Esse é um novo maior valor nominal, que é aquele que não considera a inflação já alcançada. O dólar turismo, vendido nas casas de câmbio, fechou a R$ 4,54. Segundo economistas, a alta foi impulsionada pela divulgação dos dados do varejo brasileiro. Durante uma cerimônia de encerramento do seminário de abertura do ano legislativo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o dólar mais baixo permitia empregadas domésticas irem à Disney nos Estados Unidos. O ministro também afirmou que a alta do dólar fará todo mundo conhecer o Brasil. Guedes já havia se envolvido em polêmica na semana passada ao comparar servidores públicos a parasitas. Após a repercussão, o ministro se desculpou. Em nota, o Ministério da Economia afirmou que a declaração dele foi deturpada. A gente já pode pegar então a segunda deturpada, né? Porque primeiro ele chamou servidores públicos de parasitas. A gente sabe que em como todo cargo, todo serviço tem o pessoal que trabalha direito e o pessoal que não trabalha direito. Mas enfim, nomear uma classe inteira de parasitas é um pouco pesado, isso é errado. E agora também mais uma frase aí. Eu acho que a gente está tendo uma galeria, sim, né? Uma galeria de falas desse sincericídio aí, né? Sincericídio, perfeito, né? Perfeito. Mas uma coisa, perguntando aqui até, deturpar um fato ou deturpar uma fala é quando, a partir do que se falou, houve uma pouca clareza na informação, uma confusão de palavras em que eu interpretei alguma coisa. Deturpei um fato porque não entendi. Agora, vou repetir aqui. Se dirigir aos servidores públicos como parasita, eu entendi, todo mundo entendeu, acho que você entendeu também. Né? E falar que todo mundo pode conhecer o Brasil e que permitia que empregadas domésticas irem à Disney, onde que está qualquer possibilidade de deturpação na fala dele? Ele falou isso. Exatamente. E aí a gente percebe uma coisa muito clara. Quando ele fala isso, ele está dizendo que essa é a visão de mundo dele. Exatamente. O discurso mostra que é o jeito dele pensar. Ele só está colocando para fora, com muita sinceridade, o que ele pensa. O que demonstra que ele não gosta de pobre, não é? Ele não gosta de democracia, porque ele já falou sobre o AI-5 em outro momento, né? E que também não gosta de funcionário público. Então ele está dizendo o que ele pensa, não é? E aí a gente pensa, né, analisando aí esse discurso mais no microcontexto, pobre trabalha aqui, tem que viajar aqui. Ele mesmo passou as férias dele em Miami. Então a gente nota que é como se o rico tem o direito de escolher para onde ir e vir, o pobre não. Pobre, por favor, fica aqui e conheça as praias do Nordeste, né? Que é o discurso dele. Exatamente. Se o dólar deixar. Exato. Nós vamos para uma coluna que está fazendo muito sucesso aqui no Abre Aspas, pela, claro, simpatia e competência, é claro. Mais economia com a especialista em investimentos, Adriana Ritt. Bom dia, Adriana. Olá, bom dia, Glauco, bom dia a todos da SP Rio Mais. Bora para mais um Boletim Mais Economia. Depois de mais um dia positivo para a Bolsa de Valores, onde o índice fechou em alta de 1,13% aos 116.674 pontos, a quinta-feira começa um pouco mais tensa. Os mercados mundiais poderão ter um dia bastante preocupante. Nesta madrugada, o governo chinês informou que mais de 15 mil novos casos do coronavírus foram registrados, com mais de 200 mortes, o que elevou para quase 60 mil o número de pessoas infectadas e a 1.367 mortes. Destaque também para mais um recorde no dólar. Ontem a moeda fechou na maior cotação nominal da história desde 1994, a R$ 4,35. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, achou até que o movimento é positivo. Guedes afirmou que a cotação alta é boa para todo mundo e que o dólar mais barato prejudicava as exportações. A moeda americana está muito fortalecida e não apenas frente ao real,
mas a todas as moedas de países emergentes e também de alguns países desenvolvidos, como euro, libra e franco suíço. A quinta-feira amanhece por aqui com as bolsas chinesas fechando em queda. Índices futuros das bolsas norte-americanas e europeias já operam também em fortes quedas e por aqui não deverá ser diferente. Ontem, um epidemiologista chinês disse que o surto deve atingir seu pico no meio para o final deste mês e perdurar aí até meados de abril. Meus caros, esse vírus ainda vai dar muito o que falar. Por aqui, mantemos a cautela e a atenção redobrada de sempre. Este foi mais um Boletim Mais Economia para vocês. Desejo uma ótima quinta-feira para todos. Tchau, tchau. Obrigado, Adriana. Muito bom. E olha só, a China muda método de identificação do coronavírus e número de infectados cresce. As autoridades de saúde chinesas mudaram os critérios de diagnóstico da doença, passando a aceitar relatórios clínicos dos sintomas e não apenas os testes em laboratório. Com isso, o número de casos confirmados deu um salto. Normalmente estavam sendo confirmadas de 2 a 3 mil novas infecções por dia. Em Hubei, província epicentro da doença, somente ontem foram confirmadas 242 novas mortes e mais de 14 mil casos. No total, apenas na província, são 48.206 casos do Covid-19. Nos últimos 2 dias, mais de 300 especialistas em saúde se reuniram na sede da Organização Mundial da Saúde, em Genebra, para avaliar o risco de disseminação do Covid-19. A OMS disse que o mundo enfrenta uma escassez de trajes, máscaras, luvas e outras formas de proteção para se prevenir contra o surto do novo coronavírus e assegurou que a organização enviará equipamentos para nações mais vulneráveis. A ONU pediu que os equipamentos sejam adquiridos apenas quando necessário e que profissionais de saúde de áreas de risco tenham o acesso garantido aos materiais. Já no Brasil, o Ministério da Saúde informou que 11 casos suspeitos do novo coronavírus são investigados. Desde o começo dos alertas, o Brasil já descartou 33 casos suspeitos. Um momento tenso está vivendo o planeta todo com essa possível alastramento dessa epidemia aí, né? Verdade. O aumento, né, desses números do coronavírus se deu porque eles mudaram, né, o método de diagnóstico, o que é muito positivo, porque o quanto antes você consegue fazer esse diagnóstico, você consegue isolar melhor a pessoa e começar o tratamento, né, o quanto antes. Então, a gente vê que como uma medida positiva. E a gente, recentemente, se não me engano foi ontem, eu vi que os cientistas britânicos já estão providenciando uma vacina aí, deve demorar um pouquinho para sair, eles estão testando em ratos a princípio, mas a gente espera que a gente consiga uma aceleração desse processo, né, para que a gente não tenha uma epidemia tão alastradora e tão devastadora como a gente está com essa ruim expectativa. Exatamente. Né? E ainda existe uma certa preocupação com se o volume do que está sendo informado pela China está dentro dos contextos. Exato. Ontem eu ouvi uma observação, a China tem essa característica, é um governo totalitário, onde a informação é controlada mesmo, então existe uma certa expectativa com relação ao resto do mundo, se as informações que estão sendo passadas estão realmente de acordo com a realidade e a veracidade dos fatos. Exatamente, igual que a gente estava comentando da OMS, que tem um medo muito grande desse surto sair da China, né, e já está saindo. Infelizmente, o Japão hoje confirmou a primeira morte no país pelo Covid-19, né, o novo coronavírus. É o segundo país que já confirma morte fora do Japão. Fora da China, perdão. O primeiro país foi as Filipinas, agora temos o Japão, então 2 pessoas já morreram pelo coronavírus fora da China, o que é preocupante, né? Não tem a menor dúvida. Além disso, desculpa, te cortei, Glauco. As Olimpíadas, né, chegaram a dizer que era rumor o cancelamento, mas diante disso eu não sei se isso é um rumor inevitável, né? Exatamente. Aliás, ontem comentamos aqui
que o comitê organizador das Olimpíadas de Tóquio não tinha outra notícia a não dar para o momento. Até numa questão de não causar um pânico mundial e tal. Mas que realmente não está nada fechado. Pode Tem ser. que se questionar. Não tem a menor tem que dúvida. se questionar. Pois é. E o FIES tem novos prazos. O Ministério da Educação informou que foi prorrogado por mais 2 dias o prazo de inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Com a prorrogação, os estudantes interessados em participar do Programa de Financiamento do Ensino Superior em universidades privadas terão até às 23h59 de sexta-feira para fazer a inscrição. O prazo inicial terminaria hoje. Segundo o MEC, em todo o país serão ofertadas 70 mil vagas em instituições privadas. Estudantes que fizeram o Enem a partir de 2010 podem se candidatar ao financiamento. Os demais prazos do cronograma do FIES foram mantidos. A divulgação dos resultados será no dia 26 de fevereiro. A complementação dos inscritos pré-selecionados ocorrerá entre 27 de fevereiro e 2 de março. Os estudantes interessados podem acessar, claro, o site do FIES pelo portal, claro, também aqui da SP Rio+. Finalmente parece que, a despeito das controvérsias e patetadas na educação, parece que as coisas estão se acertando. É a opinião geral ou ainda estamos longe disso? Longe, Glauco, longe disso, mas na verdade é uma medida para compensar o erro, né? Como o Leandro, nosso cientista social aqui, que é quase um especialista em educação, estava falando para a gente, na verdade o que aconteceu é que é uma cadeia que toda depende do Enem, que daí vai atrasando os processos, né? Atrasou o SISU, depois o ProUni, agora está atrasando também o FIES. E nada mais do que obrigação do governo dar mais prazo para que os alunos, né, consigam se inscrever, porque quando você não consegue nem se inscrever, você não tem direito à concorrência, né? Então esses 2 dias a mais aí é uma compensação pelos erros do Enem, na verdade, o que o Ministério não quis admitir, né? O MEC disse que era um prazo maior apenas para inscrição, mas é uma compensação pelo erro do Enem. Vamos ver agora se não teremos problemas nos sites, etc, porque FIES, SISU, ProUni, sempre tem reclamação aí que o site trava na última hora. Então vamos deixar também os alunos, façam a parte, né? Não deixa para sexta-feira às 11h59 se inscrever. Vamos aí um pouquinho mais cedo, tem quarta, quinta e sexta ainda para se inscrever. Não tem a menor dúvida, tem que ficar atento com Exatamente. isso. Exato. Mas que a confusão reina, né? Mas a nossa expectativa é que regularize, né? Exatamente. Assim esperamos. Mais uma Aliás, expectativa, não expectativa, esperança, Esperança né? Porque também. acho que esperança é a palavra melhor. É a profissão, diz a lenda, que é a profissão do brasileiro, né? Exato. O brasileiro, profissão esperança. Exato. Nós vamos para um rápido comercial e eu já o convido para, no terceiro bloco, participar de uma entrevista especial que nós teremos aqui no Abre Aspas hoje. Já em nossos estúdios, a secretária Edna Tralli, secretária de Apoio Social ao Cidadão de São José dos Campos. Um assunto absolutamente relevante e, claro, nós convidamos a você a participar e também fazer os seus questionamentos. Rápido comercial e já voltamos. Fique com a gente. De volta com Abre Aspas desta quinta-feira, onde parece que a chuvinha deu uma amainada. Convido você a participar do nosso jornal, claro, mandando a sua opinião. E quando falar com a gente, não esquece de falar de onde, cidade, o bairro ou algum dos dois aí, porque é muito bacana e muito importante para a gente também, tá? E Justiça suspende votação da reforma da Previdência na Câmara de São José. A Justiça concedeu decisão provisória para proibir a Câmara de São José dos Campos de votar o projeto da reforma da Previdência Municipal. Na liminar, o juiz Silvio José Pinheiro dos Santos, da primeira vara da Fazenda Pública, diz que a medida é válida até uma decisão final sobre o mandado de segurança, em que o Sindicato dos Servidores aponta uma série de supostas irregularidades no projeto. A base governista previa que a votação ocorresse na próxima quinta-feira, dia 20. Como o projeto foi protocolado em 12 de dezembro e tramita em rito urgente, caso não seja votado na sessão do dia 20, passará a trancar a pauta.
Questionada ontem, a Câmara informou que ainda não havia sido notificada sobre a decisão da Justiça. Já a Prefeitura se limitou a ressaltar que não foi citada na liminar. Na ação protocolada na terça-feira, o sindicato diz que o projeto coloca em risco o 13º salário para aposentados e pensionistas. Além disso, o sindicato aponta ainda que o governo Felício não apresentou nenhum estudo para comprovar o déficit nas contas do Instituto de Previdência do Servidor Municipal. Pois é, Glauco, a gente tem que olhar sempre os dois lados da notícia, né? A Prefeitura aponta que isso, na verdade, é uma readequação para a reforma da Previdência que vai vir aí para os estados e municípios, então a Prefeitura está se adiantando, assim como o Estado de São Paulo já fez. Por lado, os servidores municipais diz que não existe aí um déficit na Previdência, mas e vai ter aí uma descompensação do salário dos servidores. Então a gente tem que ver como é que isso vai ficar, o que vai acontecer. E, pois bem, a votação foi suspensa aí provisoriamente, então mais para frente a gente deve ter uma nova decisão da Justiça e também uma nova posição da Prefeitura e dos vereadores. A gente tem que esperar para ver como é que vai ficar isso aí. Mais uma vez, aguardemos. Mais uma vez, aguardemos o ritmo dos acontecimentos. E o Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região realiza hoje a ação Gás a Preço Justo, que venderá 200 botijões por R$40. A atividade organizada pelos trabalhadores da Revap faz parte da agenda da Greve Nacional Petroleira, que ocorre em todo o país desde o dia 1º, segundo o sindicato. O objetivo da ação é conscientizar a população sobre as consequências da atual política de preços praticada pelo governo e do plano de privatização da empresa, que encarecem cada vez mais o gás de cozinha e os combustíveis. Olha aí, anote aí, quem quiser adquirir os botijões deve comparecer ao depósito de gás localizado à rua Riscala José Neme, número 169, na Vila Industrial, ali bem próximo do Hospital da Vila. Mas olha, atenção, tá? Os interessados têm que observar algumas regras. Será permitida a compra de apenas um botijão por família. Os botijões subsidiados pelo sindicato não serão vendidos para fins comerciais. É obrigatório levar o botijão vazio. Os vouchers serão distribuídos por ordem de chegada a partir agora logo mais das 10 horas da manhã, até acabar a cota de 200 botijões. O pagamento, o valor de R$40, só será aceito em dinheiro, tá bom? Um protesto válido, né, Glauco? A gente vê vários protestos que às vezes acabam não dando em nada, ou às vezes acabam até atrapalhando a vida de outras pessoas, então a gente tem que sim parabenizar o sindicato que está fazendo um protesto que vai dar desconto aí para o trabalhador, né, comprando gás. Por que não? Que outros protestos sejam assim, vamos protestar dando desconto, por que não? Não tem a menor dúvida. E beneficia quem precisa, né? Muito interessante mesmo. Lembrando a você que está ouvindo essa notícia, que vai multiplicar essa notícia, repetindo que o valor é só em dinheiro, serão distribuídos vouchers por ordem de chegada e o número limite é de 200 botijões, tá bom? Então vai depender de quem chegar para também que não haja confusões. Eu vou fazer uma observação de uma matéria que eu li, vocês estavam falando que bacana esse protesto, mas como sim no Brasil tem muita gente bacana. Vendo uma matéria ontem no Ceasa em São Paulo, que foi uma tragédia, aquilo não só em São Paulo, mas particularmente no Ceasa, com a perda daquele volume de alimentos, e uma das que trabalham ali no Ceasa deu uma declaração muito importante, porque o repórter estava perguntando da alta dos preços, da possível alta dos preços, da falta de legume, da verdura, da fruta, e ela falou assim que tinha recebido um novo carregamento, que teve sim o prejuízo, mas que era o momento de ela não iria aumentar os preços, porque tinha muita gente que dependia disso e não era hora de justificar o preço, porque ela comprou pelo mesmo valor do que ela tinha comprado antes. Um excelente, repetindo o que você falou, exemplo, né? Sim, com certeza. Exatamente. Ainda falando da Revap, ano passado aí a Polícia Militar fez um levantamento, a gente teve quase 300
300 ocorrências na porta da refinaria, violentas. E agora é um protesto super legal, um protesto que não machuca ninguém, um protesto que beneficia a população, por que não, né? A gente tem que se apegar aos bons exemplos. E né? ouso dizer que com certeza vai ter uma visibilidade muito maior e muito mais positiva. Sim, Com sim. certeza. Que bacana. A cidadania se faz, na verdade, com pequenos atos de cada um. Isso é o que importa. Tramita na Câmara de São José dos Campos projeto de lei que propõe aula de segurança digital para alunos da rede municipal. O objetivo é desenvolver no aluno a capacidade de avaliar os conteúdos online e checar informações na internet. A proposta é de autoria do vereador Zé Luiz, do PSD, que sugere que o tema seja abordado por meio de um curso extracurricular. O conteúdo programático deve incluir noções dos perigos na utilização da internet, como fraudes, disseminação de vírus eletrônicos, cyberbullying, assédio moral, sexual e pedofilia. As aulas ainda abordariam educação online e à distância, liberdade de expressão, injúria e difamação na internet, crimes de preconceito de gênero, raça e etnia, responsabilidade civil dos pais e da escola, privacidade e violações de direitos autorais. O projeto foi lido na sessão número 79 ordinária e está apto para entrar na pauta de votação. Eu achei muito bacana isso daqui, está de parabéns o vereador Zé Luiz aí do PSD. Eu achei bem interessante esse projeto. Sensacional. A gente vê que com essa evolução toda da tecnologia, isso tem que alcançar a educação, né? O que tem chamados de educação 4.0, e não tem como, a gente tem que se adequar ao mundo contemporâneo. E eu torço para que também os alunos, os cidadãos também comecem a aprender a fazer a diferenciação da fake news. A internet também permite isso. Não tem a menor né? Para que a gente não dúvida. propague aí notícias falsas, que são bombardeadas o tempo inteiro. O tempo inteiro. A gente, Douglas, a gente repetidamente aqui fala a respeito disso daí, não compartilhe informações no que diz respeito à saúde pública. Aliás, não compartilhe nenhuma informação sem antes checar as fontes. É imprescindível que você faça isso, com o risco de acontecer um monte de coisa. Você pode ser incriminado por isso daí. Exatamente. É muito sério. Mas está de parabéns o vereador, vou ler novamente o nome do vereador aqui, Zé Luiz, do PSD, pela sua, essa ação foi muito bacana, muito legal mesmo. E vamos saber como é que fica o tempo dos altos aqui da Cassiano Ricardo, tempo nublado. Parece que as nuvens baixaram mais um pouquinho, mas a gente espera que a chuva tenha dado trégua. Espero também que o nosso caro Caio Souza traga boas notícias. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A quinta-feira ainda será um dia de bastante nebulosidade e chance de chuva fraca a qualquer momento. Mas as áreas de instabilidade que estão provocando essas condições de tempo aqui estão se deslocando mais para o norte. Então a tendência é que ao longo do dia de hoje e amanhã, final de semana, o sol comece a aparecer entre nuvens, as temperaturas fiquem um pouco mais altas ao longo da tarde. Mas no final da tarde é importante ficar atentos, pois podem haver sim pancadas de chuva um pouco mais significativas. As máximas de hoje deverão ficar na casa dos 24 graus no Vale do Paraíba, 23 em São Paulo e no litoral, e 19 na Serra da Mantiqueira. Amanhã, na sexta-feira, como eu estava dizendo, o sol deve aparecer com um pouco mais de frequência e as chances de chuva ficam menores. A boa notícia vai para o final de semana, aonde sim vai fazer calor, bastante sol, e as chances de chuva vão ficar restritas sim às pancadas isoladas no fim da tarde. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza. Com certeza você fez a minha alegria e de muita gente aí. Parece que o final de semana vai dar praia.
Praia ou carnaval, né? Praia. Você já tá no esquenta, Dô? Eu estava vendo aqui a Gabriela Barreto, nossa jornalista aqui da Agenda Cultural, preparando a Agenda Cultural desse fim de semana, né? Que, pelo que eu vi, o pré-carnaval já vai estar forte aqui em São José de novo. De novo, porque já começou a semana passada, começou, né? Aquela ali na Anchieta já exato. está fervendo. É uma delícia esse pré-carnaval, Sim, né? Bem sim. gostoso. Olha, Eu vim de amarelo para trazer o sol, Olha só. para tentar diminuir um pouquinho da chuva, Será que né? vai dar Acho sorte que pra gente? está funcionando. Parece que está funcionando. Muito bom mesmo. Vai para você que já está esquentando os tamborins. Boa notícia para o final de semana. Legal. Obrigado, Caio Souza. Um grande abraço a você e a todos aí do Tempo Vale. E atenção, a rodovia Rio Santos está parcialmente interditada e em operação Pare e Siga na manhã de hoje no trecho de São Sebastião, em função de uma queda de barreira. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, houve deslizamento no quilômetro 116 na noite de quarta-feira. Pedras e lama cobriram uma das faixas da via que foi interditada. A Polícia Rodoviária Estadual informou que equipes estão no local para a limpeza, mas não foi informado o prazo para que a via seja totalmente liberada. Conforme a matéria do G1, a polícia pede atenção a todos os motoristas. Presta bem atenção nessa matéria porque é muito importante. Viralizado na internet, o desafio da rasteira pode ser perigoso para seus participantes. A brincadeira, feita em trios, pode causar paralisia para a pessoa que cair no chão e até mesmo levar à morte. A atividade consiste em duas pessoas derrubarem uma terceira, que fica no meio. A vítima normalmente não sabe que será derrubada, o que provoca risos dos envolvidos. Na queda, a pessoa fica de costas para o chão e acaba recebendo o maior impacto na cabeça e na coluna. André Evaristo, ortopedista especializado em coluna, foi entrevistado pela UOL e relatou os danos que a brincadeira pode causar. O golpe pode causar fraturas e lesões, abre aspas, o golpe pode causar fraturas e lesões ligamentares na coluna cervical que podem ter consequências, como quadro de dor crônica, hérnia de disco traumática e até mesmo fraturas com lesão medular parcial ou completa, o que acarretaria na perda permanente e definitiva de movimentos, explicou. Lilian Zaboto, pediatra membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, afirmou que a queda ainda pode causar hemorragia intracraniana. Abre aspas. Neste caso, a pessoa pode ficar bem nas primeiras 24 horas e apenas depois sofrer desmaio, confusão mental e até ficar em coma ou morrer, se não tiver uma cirurgia feita rapidamente, disse. Eu pedi atenção para essa notícia porque, via de regra, isso daqui é um absoluto absurdo. Não sei o que... eu sei o que vocês acham, todo mundo acha um absurdo isso. O que leva um demente, 2 dementes, melhor até 3 dementes, praticarem uma brincadeira dessa? De mau gosto, de profunda irresponsabilidade por parte dos 3 e ainda com nuance que torna mais trágico essa coisa que nós preferimos não mostrar o vídeo para vocês. Tem um quinto elemento que se chama população que vê isso daí e viraliza uma boçalidade dessa. Exato. Não é? Igual que a gente sempre dá essa notícia, por que a gente informa a população sobre isso? Porque as crianças, às vezes, podem não saber o que pode causar. Então, Exatamente. se a criança vê um vídeo na internet e acha engraçado, aí com até 10, 11 anos, pode fazer isso e não saber o que vai acontecer com um colega. Ela sabe que vai machucar, sabe, mas sabe que não pode causar morte. Agora, o que a gente acha, assim, mais incrível, assim, pelo lado negativo, é a gente adulta fazendo isso, né? Exato. Então, assim, a gente está informando aqui para as crianças. Para os adultos, se você fizer e acontecer um caso disso aí, isso aí é caso de cadeia, tá? Só para começar. Exatamente. Mas, enfim, a gente está informando a população para que você informe seus filhos, as pessoas mais novas, né? Que isso é uma brincadeira que não deve ser feita em hipótese nenhuma.
Tem sido chamado de roleta russa, Exatamente. né? E a gente sabe que é importante, como o Douglas falou, informar as sequelas e as possíveis consequências. Então, o risco de traumatismo crânioencefálico e traumatismo raquimedular, que são as paralisias dos membros, podem acontecer, imagina, isso inviabiliza o resto da vida de uma pessoa. Sim. Então, as sequelas são muito graves e muito importantes de serem informadas. Acho que esse tipo de informação tem que ser gerada. Não tem mas não o incentivo da brincadeira. Não tem a menor dúvida. Desculpa, que não é uma brincadeira, é uma tolice. É uma tolice, exatamente, não é brincadeira. É uma agressão, né? Eu ia pegar daí mesmo. E desculpe aos boçais que praticam esse tipo de coisa, eu creio realmente que vocês devem ter algum problema, que deve começar com demência. Não estou nem falando de educação. É um demente quem faz uma coisa dessa daí. Gostaria muito de saber, você que nos acompanha aqui, mande a sua opinião a respeito desta, repito, boçalidade praticada por dementes irresponsáveis. Essa que é a grande verdade. Nós vamos para um rápido comercial e na volta, eu já o havia convidado, já em nossos estúdios, Edna Tralli, secretária de Apoio Social do Cidadão de São José dos Campos, vai conversar com a gente a respeito deste importantíssimo assunto no qual São José está muito bem representado e atua eficazmente. Nós esperamos a sua pergunta. Rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Estamos de volta com Abre Aspas desta quinta-feira. Como eu disse no começo dessa edição, hoje nós recebemos Edna Tralli, secretária de Apoio Social ao Cidadão de São José dos Campos. Repito, já falei a importância dessa secretaria no contexto de comunidade aí. Edna, é um prazer tê-la aqui na bancada do Abre Aspas. E realmente, apoio social ao cidadão é uma coisa tratada com muita seriedade por parte de São José dos Campos, né? No momento, um rápido balanço aí, como é que estamos nesse segmento aqui em São José dos Campos? Então, a gente cuida de toda a parte de assistência social, né? Então, os benefícios, acesso ao cadastro único, Bolsa Família, auxílio natalidade, auxílio nascidos vivos, tem uma série de programas, projetos e transferência de renda. Fora isso, na nossa cidade, a pasta agrega também a política sobre drogas, política de igualdade social, política sobre idosos, violência contra a mulher, né? Então, assim, a gente tem uma série de políticas bastante sensíveis e vulneráveis. Então, nosso prefeito Felício Ramute tem um cuidado muito especial e acompanha pessoalmente aí quase todas as decisões, que trata aí de momentos mais sensíveis na vida das pessoas, né? Não tem dúvida. A gente está vendo que é uma secretaria bem grande, né? Sim. Mas para começar, ontem a gente esteve aqui com o Fábio Pasquini, né, diretor do Departamento de Fiscalização e Posturas, e dando uma continuidade no assunto que a gente finalizou ontem, alguns internautas perguntaram para a gente o que é feito aos moradores de rua, as pessoas às vezes que estão fazendo malabarismo no sinal ou pedindo esmola, né? O que acontece com essas pessoas? O Fábio afirmou ontem que a gente podia perguntar para a senhora se tinha abrigo para todo mundo aqui em São José dos Campos. É mais ou menos por isso? Como é que funcionam os abrigos para os moradores de rua aqui em São José dos Campos? Isso, vou contar para você. Essa é uma pauta bastante especial para a gente e nós temos, honradamente, eu digo para o Felício, estamos chegando aí no final da nossa primeira gestão e pudemos dizer isso, essa afirmação que você fez durante todos os dias até hoje e esperamos poder dizer até o final. Né? Nós temos hoje para pessoas em situação de rua, porque aí a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos malabares, dos pedintes. Nem todas essas pessoas são moradores ou são pessoas em situação de rua. O que a gente vê bastante em São José, nessas situações de pedintes, né, são pessoas ou que moram mesmo, tem casa, né, moram em alguma comunidade, moram em algum bairro em São José, ou mesmo que tem bastante. Tem pessoas que vêm de carro das cidades do entorno, com carro próprio, para pegar um bom semáforo como o do Colinas, que arrecada ali mais do que um salário mínimo. Como o Fábio Isso, arrecada mais de um salário mínimo por mês, né? Então, por isso a Prefeitura tem também desenvolvido diversas campanhas, faz isso de tempos em tempos, sobre a questão do dar esmola. Né? Do dar coisas nos semáforos, que às vezes você não só não ajuda, como até atrapalha, trazendo pessoas de outras cidades, né? Só para isso.
né? Mas, tirando essa parte das pessoas que não são efetivamente moradores ou pessoas em situação de rua, nós temos, de fato, né, essa população e uma política específica para isso. Então, nós temos um abrigo masculino com 120 vagas, né? Temos abrigo feminino e LGBT, temos abrigo de famílias e temos um abrigo que a gente chama AVD, que é para pessoas que já têm algumas dificuldades nas atividades de vida diária. A gente percebeu que deixar essas pessoas que às vezes nem são idosos, mas têm alguma comorbidade, alguma doença, alguma deficiência, junto com os outros, precisava de um tratamento especial. Então, nesse abrigo AVD, a gente tem cuidados até do ponto de vista de saúde, de enfermagem, né? Na nossa administração, nós aumentamos aí, no menor dos abrigos, em 20% o número de vagas. Tiveram abrigos que teve um aumento de 50% de vagas, né? Nós reformamos todos eles, equipamos, eles estavam realmente, alguns, em situação que nós entendemos. Eu fui conversar, como faço até hoje, né? Converso com as pessoas na rua, quando me abordam no semáforo, eu converso, né? Por isso eu tenho muita tranquilidade em dizer que esses de semáforo não são daqui, não são moradores de ruas, porque eu converso, não me identifico e converso. E as pessoas conversam e contam, né? Mas quando eu fui visitar o abrigo, né? E uma pessoa falou para mim, não, eu não vou no abrigo porque está melhor na rua do que no abrigo. E ela estava certa, né? E aí eu falei, não, enquanto a gente não dignificar, estruturar, né, realmente nós vamos ter dificuldade de adesão das pessoas. Então nós fizemos, né, durante aí os primeiros meses, reforma, ampliação de vagas, trocamos mobiliário, temos canil, temos gatil, lavadoras de roupa, secadora de roupa, barbearia, oficinas diversas, horta, jardinagem, quer dizer, nós qualificamos, né, pela legislação nacional, o abrigo seria cama, mesa e banho. A gente entendia que mal tinha isso e de péssima qualidade. Então garantimos não só isso, mas de qualidade, com lugar reservado para as pessoas terem os seus pertences protegidos. Havia uma queixa, a gente vai para lá, a gente é assaltado lá dentro, às vezes não é assaltado dentro da rua. Então, assim, realmente reorganizamos, revitalizamos todos esses espaços e temos, porque existe uma questão desse perfil do morador em situação de rua, quem está na rua mesmo, da sazonalidade. É um problema muito complexo que eu particularmente tenho me debruçado sobre ele, é o maior desafio da minha pasta, então eu estudei como isso é em outras cidades, em outros estados, em outros países, né? Na Europa tem um perfil, Estados Unidos tem um outro perfil, então você tem que conhecer bem o perfil do seu morador de rua. E tem muitas dificuldades. A gente percebeu que às vezes a questão climática, quer dizer, quando está muito frio e muita chuva, até por uma necessidade, eles acabam aceitando o abrigo com mais facilidade. Então, nós temos um termo de colaboração que nos permite esse manejo de vagas para quando há um aceite maior. Então, fizemos isso de forma juridicamente sustentável, então não falta a entidade. Uma das entidades que eu tenho esse termo de colaboração, ela tem diversas unidades, então se eu precisar ela disponibiliza para mim. Então não falta vaga, não teve até hoje nenhum morador de rua que aceitou em alguma noite ser acolhida e não o foi porque não tinha vaga. Até hoje nós podemos dizer, não aconteceu. Edna, é muito interessante a gente ver isso daí, dignificação do cidadão, é o poder público cumprindo a função que lhe é determinada, não é fácil, mas em contrapartida uma coisa que a gente ratifica, reitera sempre aqui é a cidadania. Em contrapartida existe o cidadão. De que maneira o cidadão pode ter uma ação social mais efetiva e que tenha parâmetros dentro desse trabalho todo que vocês fazem? Muito legal, agradeço até a sua pergunta, né? Porque o que a gente percebe que só oferecer o abrigo também, ele cumpre uma função, a gente tem lá educadores, psicólogos, assistentes sociais, mas é o primeiro passo para você desenvolver um vínculo com esse cidadão e, de fato, eu sempre uso esse termo que você falou, para mim o bem maior que nós temos e que eu gostaria de, né, a prefeitura quer poder oferecer a todos,
é o direito à cidadania, autonomia e independência. Então, a nossa meta, o nosso objetivo é esse. Então, através dessas ações que também são muito diferenciadas, que não são oferecidas em outras cidades, razão disso que nós temos realmente essa invasão, porque existem prefeituras que fretam ônibus, fretam combis para trazer as pessoas para cá. Ou pagam passagem, depois que a gente começou a pegar placa, eles vão nas rodoviárias, pagam a passagem para a pessoa descer aqui. Porque daqui nós fazemos não só esse atendimento nos abrigos, como muitas pessoas realmente, por razões diversas, né, saíram dos suas cidades, seus estados, mas a reinserção se daria lá, a família está lá, ele tem ainda até um vínculo profissional, tem alguma coisa nesse sentido. Então a prefeitura, quando identifica isso, faz um trabalho de articulação com um serviço social dessa outra cidade, com a família, e aí sim faz um recâmbio dessa pessoa, mas ela vai de volta para a sua casa. Então, nós investimos, né, por volta de R$100 mil só em questões de recâmbio. Beneficiamos quase 6 mil pessoas que reinseriram na sua vida em outros lugares. Então, a gente acaba resolvendo o que aquele município não faz. Fora o que nós fazemos aqui. Então, aqui nós entendemos que só dar esse tipo de cobertura, lógico, já é alguma coisa, mas que a gente precisa preparar essa pessoa para voltar para sua casa ou para constituir um novo lar ou voltar a trabalhar. Então nós temos benefícios como aluguel social que é dado para essas pessoas. Quando bem a questão amplo isso aí. muito é um dos investimentos mais altos da nossa pasta, né? Então o aluguel social, nós temos um outro programa na minha pasta, não exclusivo para a população em situação de rua, mas que foi previsto, a pedido do nosso prefeito, um percentual de vagas para esses vulneráveis, que é o programa de Bolsa Auxílio Qualificação, que se chama Pró-Trabalho. Ele já teve um processo seletivo, ele tem alguns critérios, a pessoa tem que estar desempregada há um determinado tempo, né, morar há tanto tempo em São José. É um programa que essa pessoa, então, passa no processo seletivo. Hoje ele tem 3 eixos: serviços gerais externos, então quem a gente vê às vezes fazendo uma poda, uma limpeza na rua, serviços gerais internos, então uma limpeza, uma faxina, um apoio de copa, alguma coisa nesse sentido, e administrativo. Então esse processo seletivo já aconteceu desde 2018, já fizemos um segundo agora no finalzinho de 2019, e essas pessoas então, por ordem de classificação, e a classificação se deu por vulnerabilidade, vão sendo encaminhadas para essas oportunidades de qualificação prática e teórica. Então, 4 dias da semana eles estão em atividades práticas, né, em algumas frentes da prefeitura, em parceria às vezes com o Tribunal de Justiça. Tem alguns pontos onde eles desenvolvem as atividades práticas e obrigatoriamente teóricas também, 1 dia da semana. Fazem curso de qualificação. E o prefeito nos pediu para garantir, dentro do decreto da lei, 20% para os vulneráveis. Então, a gente também, para os moradores em situação de rua, a gente oferece. Então, ele passa a ter a condição, fora as oficinas que são desenvolvidas no projeto, no abrigo, uma qualificação específica, para e passo como qualquer outro município de São José, recebe uma bolsa, né, de R$1.000 para isso, e esse programa tem um diferencial. É uma parceria com a Secretaria de Inovação, que é o secretário Mano, que você deve conhecer muito bem também, um querido amigo e colega, que é uma parceria com as empresas, para estimular as empresas a, quando precisarem contratar, usar esse banco. Durante os 3 primeiros meses que essa pessoa estiver nessa empresa, a prefeitura continua subsidiando para essa qualificação, num valor de até R$500 do salário dele. Então, é uma vantagem para a empresa, porque pega uma pessoa que foi selecionada pela prefeitura, foi qualificada pela prefeitura e tem um benefício ainda de, pelos 3 primeiros meses, gastar R$500 a menos no salário, porque a prefeitura ainda vai estar investindo ali na qualificação desse cidadão. Então, isso tem dado um resultado, tem inserido realmente as pessoas mais no mercado do trabalho, por isso que a gente fez já um segundo processo seletivo, porque já rodou um tanto de gente que havia sido selecionado, e para o morador de rua, ele não precisa ter passado nesse processo seletivo. Eles são avaliados pelos nossos
CREAS, que são serviços de referência especializados em assistência social. Pelo nível de vulnerabilidade, um morador de rua tem prioridade para, se for do interesse dele, lógico, nada é compulsório, tirar da rua não é compulsório, manter no abrigo não é compulsório, a internação em dependência química não é compulsória, e eu queria dar um gancho, mais de 80% dos indivíduos que estão em situação de rua têm como fator desencadeante ou desenvolvido a partir dessa vivência de rua o uso e frequentemente a dependência de alguma substância. Então, eu já queria inserir já. Se eu deixar você falar, né? Porque eu sou uma metralhadora. Estamos gostando. Informações, se a gente não estivesse gostando, já tinha interrompido. Não tem a menor dúvida. Chuta aqui por baixo. Uma pergunta minha, mas que eu acho que também é do Joséense. Tá. A gente falou aqui, um pouco do perfil do morador de rua, né? Porque a gente falou que às vezes são de outras cidades, que a prefeitura devolve. Às vezes é uma pessoa que perdeu um emprego, que a prefeitura tem um pró-trabalho. E você falou agora da dependência química. Qual é o perfil dos moradores de rua de São José dos Campos? E como é que a prefeitura, você já falou aí 2 exemplos, né? Do serviço e das pessoas que são de outras cidades. Como é que a prefeitura trabalha com o perfil dele? Por exemplo, uma pessoa que tem dependência química. Isso. Como é que ela foi parar na rua e como a prefeitura tira ela da rua? Isso. Então, é uma das coisas que eu ainda não havia falado. Então, fora todas esse menu de opções que a gente tenta oferecer e está sempre trabalhando para oferecer mais, nós garantimos também, temos um número de vagas de internação em dependência química para essas pessoas, porque muitos casos, o perfil realmente, e não é mérito nem demérito de São José, isso é no mundo todo, né? O grande motivador realmente é a dependência química. Então, quando se fala em população em situação de rua, você tem que estar bastante qualificado também no fenômeno, na doença, dependência química, e ter as ferramentas para o cuidado nisso também, senão você vai ser muito pouco efetivo. Isso não tinha, né? Cuidava-se da política da pessoa em situação de rua e a questão da dependência química não era tratada no mesmo cômputo, até porque por se tratar de doença, ela está na pasta da saúde, mas nós temos uma grande interseção aí, né? Uma parceria enorme com o Dr. Danilo, um amigo também, uma pessoa muito capaz e com as equipes, mas nós temos garantido na nossa secretaria também um número de vagas, né? E também não falta vaga para internação, para realmente o trabalho mais difícil é o trabalho técnico, por isso a gente também investiu e tem feito rotineiramente qualificações, treinamentos com essas equipes que fazem a abordagem, né? Com relação a essa equipe, uma rápida pergunta aqui que até já nos foi solicitado. A gente vê, vez por outra, a Kombi da ação social. A função específica dessas viaturas, vamos dizer isso aí, eles percorrem a cidade fica num ponto específico, só quando são chamadas. Como é que é a operação disso? Tudo isso junto e misturado, que né? Bom, que Eles bom. têm realmente um circuito, porque a gente tem um mapeamento, um pouco de alguns pontos, né? Mas atendem pelo 156 a todos os chamados que são feitos, né? Há uma programação, às vezes, de algum ponto que a gente chama, e aí, né, até citando por que o Fábio Pasquim se sentiu à vontade de falar. Porque em algumas situações a gente tem que fazer uma ação conjunta, com fiscalização, com a guarda municipal e não poucas vezes com a polícia. Porque o que acontece? Na rua, você fica invisível para o bem e para o mal. Então a gente tem muitas pessoas foragidas da justiça, ficam em situação de rua exatamente para não serem encontradas. Então, às vezes, a abordagem social chega para uma abordagem quando você vê, você está ali de frente com um criminoso armado, isso é frequente acontecer. Então, a gente tem uma equipe que a gente chama, nossa equipe de elite, para algumas situações envolvem diversas secretarias para aquela ação, né? Então, um perfil realmente da dependência química é o que mais pesa, que é um grande problema realmente que a gente vê na nossa sociedade e, felizmente, e não sem querer, né, também, a questão da política sobre drogas está na minha pasta, né? Essa, particularmente, a minha área de especialidade. Hoje eu estou na Secretaria de Apoio Social, mas sou psicóloga, especializada em dependência química, consultora do Ministério da Saúde nessa área, por escolha pessoal há muitos anos, né?
Então, a gente tem esse cuidado especial, tem lá a assessoria de política sobre drogas, que é a Patrícia Minari, então, que trabalha junto com a política de situação de rua, e a gente, conhecendo desse fenômeno como um todo, tem conseguido ser bem mais eficaz, eficiente e efetivo nas ações, considerando, quando a gente começou a ter a possibilidade de oferecer internação, né, ou os encaminhamentos para os ambulatórios que a gente tem aí na Secretaria de Saúde, o SAMA, nós temos a UPA de Saúde Mental, nós temos o CAPS, quando nós começamos a trabalhar em conjunto, os resultados começaram a ser muito melhores mesmo. Perfeito, Edna. Uma curiosidade também. Pode ir. Uma curiosidade, Edna, você disse que às vezes as pessoas não vão. Primeiro por questão criminosos invisíveis, né? Isso. Outro motivo é porque anteriormente os abrigos não tinham estados tão legais assim, e hoje eles já foram todos passaram por uma reestruturação. Hoje, por que a pessoa não iria? Estou pensando assim, com tudo isso, né, com essas oficinas de capacitação, de empreendedorismo que eu vi que vocês também têm, né, e essa preocupação com a reinserção social, por que o morador de rua, você como psicóloga, não iria, né, se beneficiar de um tipo de programa como esse? Esta é a pergunta de 100 milhões de dólares. Não tem a resposta. É interessantíssima, né? Eu tenho nomes, né? Assim, tem alguns casos que eu particularmente, sabe, peguei como exemplo e pus minha cachola para funcionar, todo o meu saber, todas as técnicas de entrevista motivacional, né? Em alguns casos eles resistem a tudo isso. A rua, o que a gente escuta, eu tenho uns 2 senhores que eu acompanho, mas ali você vê que tem uma doença mental associada também, então você já tem um rebaixamento cognitivo, então essas questões cognitivamente para eles não fazem diferença, né? Não consegue entender os benefícios. Mas tem um senhor, ele é bem senhor, ele deve ser conhecido de todos, ele fica ali na José Longo, ele é meu... Dá uns berros? Assim. Não normalmente. Ele tem até família, tem casa, a gente conversa, já tentou inserir de diversas formas, entendeu? Ele não aceita. A rua, para eles, é uma liberdade. Você fica desprovido de toda regra, de banho. E assim, puxa, mas ele... Eu não estou convencida, e está todo mundo sempre com autorização plena para tentar me convencer que a rua é um bom lugar para se viver. Porque existem políticas que defendem, olha, a pessoa quer ficar, ela está bem lá, deixa. Eu respeito, mas eu ainda acho que não é o melhor lugar. Né? Que não é o normal. Isso, que não é um lugar. Mas a pessoa fala, não, eu gosto, eu tenho liberdade, eu durmo a hora que eu quero, eu acordo a hora que eu quero, eu uso a droga livremente. Não me falta comida, essa é uma coisa que eu gostaria de falar também, um trabalho importante que a gente tem feito, que isso ir à mídia é muito importante. O que acontece? Nós oferecemos comida de boa qualidade, eu dou inserta direta nos abrigos e vou lá comer, né? Porque só tá bom se tiver bom para todo mundo, lógico, né? E nunca tivemos problemas em relação a isso, mas assim, você experimenta fazer isso esse final de semana, para do lado de alguém. Eles têm pilhas de marmitas. Os melhores restaurantes que nós estamos acostumados, né? As pessoas, quando vão para o abrigo, às vezes, tá chovendo muito, aceita aí entra no esquema de uma casa, porque a reinserção é para você viver em sociedade. Eu não vou lavar roupa, tira a roupa, ela joga no lixo, porque todo dia ela ganha uma camiseta nova. Ela não aceita mais ter que lavar roupa. Então, a gente tem feito um trabalho, existe um exército de voluntariosos, de pessoas realmente do bem, que fazem esse trabalho de rua, às vezes igrejas, grupos de empresas, grupos de condomínio, grupo de amigos, que passam pela rua dando roupa, dando comida, dando muito comida. Isso acaba conservando as pessoas na rua. Quebrar essa rotina na vida dessa pessoa é um trabalho hercúleo. Exatamente. E que se ela não tivesse isso na rua, seria um fator motivacional para ela aceitar ir para o abrigo. E a partir do abrigo, com todo esse mínimo de possibilidades, a gente consegue fazer o trabalho. Então nós temos nos reunido com um grupo de voluntários, alguns grupos já entenderam que não dá para ficar dando sopa, e já passaram a continuar fazendo abordagem, mas na linha nossa, ajudando a convencer a pessoa a ir para um abrigo, a aceitar um programa, a aceitar um projeto.
mas ainda existem muitos grupos de voluntários que continuam fazendo isso, e isso acaba atrasando, retardando e até às vezes impedindo que a pessoa aceite esse tipo de ajuda. Esse é um fator que atrapalha. Olha, Edna, eu vou falar uma coisa para você. O nível de complexidade pelo que você está passando para a gente é imenso. E batendo de novo, você tem uma pergunta? Não. Eu queria só frisar que a gente tinha muitos assuntos para falar da secretaria, né? Mas não deu tempo, eu falei. Não, que isso, é porque é um assunto muito complexo mesmo. Muito complexo. E eu acho que a gente tem que passar, para finalizar para o pessoal de casa, é o seguinte: eu vejo uma pessoa na rua, o que eu faço? Como eu você tá ligo no 156 ou 153, pode ligar em qualquer um dos dois. 156 ou 153? Isso, pode ligar em qualquer um dos dois, tá? Os dois servem para o mesmo fim. Liguem. Vou trazer uma coisa para vocês. É um dos serviços mais elogiados da prefeitura, é esse das combis, das viaturas, de irem. Pela agilidade com que eles atendem e porque as pessoas, é tão engraçado, amigos como você, se me pegar na padaria um dia, muitos fazem isso comigo e fazem com o prefeito, fazem com um monte de gente. Mas é engraçado que baixa a voz para falar. É um fenômeno, eu expliquei para ela, psicologicamente eu quero entender. Legal. A pessoa vem e fala assim, aquele negócio das peruas, lá você cuida. Então, outro dia eu estava passando, aí eu vi, eu me escondi para ver como é que era. As pessoas param porque querem ver como é que é. É interessantíssimo. E aí a pessoa observa que às vezes a pessoa leva 1 hora, 2 horas, 3 horas, com delicadeza, tenta isso, tenta aquilo. As pessoas ficam muito surpresas com a qualidade da abordagem que é feita. Eu escuto isso porque pensa que vai ser um serviço rotineiramente e espontaneamente, que não é da natureza humana. As pessoas ligam no 56 para dizer que ficaram surpresas. Que fantástico. É muito legal isso. A gente fantástico. sempre passa esse recado para as equipes, porque, olha, é bem difícil. Você Não vai lá, tem a menor quem está lá dúvida. trabalhando comigo há 2, 3 anos, às vezes está tentando com uma mesma pessoa há 2, 3 O anos. elogio é bem-vindo, né? Não só a Muito, crítica, né? muito. Menor Mas é um dúvida. trabalho muito complexo. Não tem dúvida, Edna, infelizmente o nosso tempo é escasso aqui, mas eu espero que nós possamos voltar. Quando quiserem. Que você volte outras Sim, vezes com para certeza. conversar conosco. Quando a quiserem. SPRIO, abre aspas, está de portas abertas. Eu para agradeço. Para essa que é uma ação para lá de importante. Nós falamos aqui da complexidade do que se trata aqui. Eu vou pegar para fazer a despedida aqui, uma carona no que você falou. Existe o 156 e o 153, né? Veja bem, esse trabalho com toda essa complexidade, a gente bate muito aqui, como eu falei, cidadania. Então, esse telefone, olha o que a Edna falou, de tudo que envolve esse trabalho. Não é para você se livrar de um possível inconveniente perto da sua casa, o quê? É para você ter uma atitude humana, uma vez que existem ferramentas que podem efetivamente ajudar uma pessoa que está passando por uma dificuldade muito grande. Está de parabéns à Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, a você, Edna, a toda a sua equipe, que envolve um trabalho para lá de sério e que faz essa inclusão do cidadão com dignidade. Isso daí é uma coisa muito boa. Tá de parabéns. Eu agradeço e queria contar só um exemplo, porque Por favor, o que você por favor. falou aí é muito importante. E eu vi isso algumas vezes. Sem juízo de crítica, mas só para uma reflexão da nossa população. Eu conheço, né, muitas pessoas que fazem esse trabalho de distribuir a sopa, mesmo a gente falando. Essa mesma pessoa que distribui a sopa, se o morador estiver na porta do prédio dela, ela telefona e manda tirar. Podemos encerrar o programa? Podemos. Hipocrisias à parte, não é? Porque é uma grande hipocrisia isso aí, mas infelizmente existe. Então vamos exercer a nossa cidadania. Conte, assim, com a Secretaria de Apoio Social ao Cidadão. Tá, repito, creio que em nome de todos nós estão de parabéns, porque é um serviço realmente muito difícil. Obrigada, viu? Estão de parabéns, Obrigada, muito obrigado. Agradeço a presença. Agradeço também, aqui em nossos estúdios, a presença da assessora de imprensa da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, Gisele Marinho. Muito obrigado pela sua presença. Parabéns, Edna, minha cara amiga, e parabéns pelo seu trabalho mesmo. Obrigada. E vamos de esporte, porque hoje é quinta-feira e ontem foi quarta, dia internacional de ver o seu time jogar lá naquele bar preferido seu, não é? Pois é, e os campeões fizeram o dever de casa. O vôlei Taubaté estreou com vitória na Liga Sul-Americana, que está sendo disputada na cidade de Contagem, em Minas Gerais. O time da região venceu o Regatas Lima do Peru por 3 sets a 0, em pouco mais
de 1 hora de jogo. Com a vitória, os taubatianos já garantiram a classificação para as semifinais do campeonato, já que os peruanos perderam os 2 primeiros jogos disputados. Agora, o time da região, comandado pelo técnico Renan, volta a jogar hoje, quando encara o UPCN da Argentina, às 20 horas. A partida vale o primeiro lugar da chave, lembrando que o campeão sul-americano garante vaga no Mundial de Clubes. O Taubaté nunca conquistou a Sul-Americana e está em busca deste inédito título. No futebol, mais um tropeço. Pela 6ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2, o Burro da Central ficou no empate por 1-1 com o São Bento, no estádio Joaquinzão, em Taubaté. Este foi o 2º jogo consecutivo sem vitórias do Burro da Central. Na rodada passada, a equipe havia perdido a invencibilidade para o Monte Azul fora de casa. Com o resultado, o time do técnico Ivan Iso chega aos 11 pontos e cai para o 4º lugar, mas ainda dentro da zona de classificação para a próxima fase do torneio estadual. Agora, o Burro da Central volta a jogar no domingo quando visita o Atibaia, no estádio Décio Vita, lá em Americana. E eles fizeram o impossível. Em um jogo cheio de emoção, no final, o São José Basquete venceu o Pinheiros por 93-82, pela 22ª rodada da primeira fase do NBB. Foi a 2ª vitória consecutiva dos joseenses na competição. Em sua melhor atuação até agora no torneio, o São José devolveu a derrota sofrida para o rival em casa no primeiro turno e ainda sonha com a classificação aos playoffs, embora siga na 14ª posição. Agora, os joseenses voltam a jogar apenas no dia 27 de fevereiro, uma quinta-feira, quando visitam o Minas Tênis Clube lá em Belo Horizonte. Olha só, gente, a eliminação é nova, mas o vexame não é novidade. Não fiquem bravos comigo, porque foi o editor de esporte que fez a manchete, tá bom? O Corinthians foi eliminado precocemente da Libertadores da América. O Timão venceu o Guarani do Paraguai por 2-1, mas o resultado não foi suficiente para a classificação, já que no jogo de ida em Assunção, os brasileiros perderam por 1-0. Esta é a 2ª vez que o Corinthians é eliminado na pré-Libertadores. A primeira foi em 2011, diante do Tolima, da Colômbia. Na Colômbia, a equipe alvinegra volta a campo no domingo, quando vai ao Morumbi enfrentar o rival São Paulo pelo Campeonato Paulista. Pois é, Galco, muita gente de ressaca hoje aqui, ressaca da brava, né, Galco? Ressaca da brava, tem gente aqui sofrendo hoje. Não só aqui, né, no estado de São Paulo inteiro, no Brasil inteiro. A Raquel tem gente sofrendo em casa, né, Raquel? Em casa. Eu queria que o Corinthians ganhasse para ver meu marido mais feliz. Não por mim. Mas os corintianos aí não devem ficar... Lógico, uma eliminação dessa tá ficando frequente, o Corinthians já foi eliminado, São Paulo perdeu ano passado, mas enfim, o Corinthians não jogou tão mal assim não. A arbitragem foi muito contestada, o time lutou até o final, mas... Infelizmente, né, Corinthians, o ano acabou um pouco mais cedo, agora tem que lutar aí pelo resto, pelo que sobrou, né? E tem muita coisa ainda. E é muito interessante a gente citar, Galco, que o presidente do Corinthians, André Sanches, no sorteio aí da Libertadores, quando viu o grupo do seu maior rival aí na Libertadores do São Paulo, que era um grupo considerado da morte, né, com River Plate, deu risada. Tava lá o São Paulo. Vai pegar um grupo difícil, só que não fez o dever de casa e agora quem está rindo à vontade são os São Paulinos, né? Porque... Pois é, então parabéns aos São Paulinos, parabéns também aos corintianos, a derrota faz parte do jogo. Exatamente. Né? O time perdeu, a torcida aplaudiu. Não tem dúvida, bonito. Bacana isso. Exato. Nada de violência, isso que é importante. Não tem dúvida, e vale o esporte, isso que vale. Agora, vale mesmo é a gente, eu quero a opinião de vocês nessa notícia, vale mesmo é a gente sonhar. Porque olha só, ninguém acertou
as 6 dezenas do concurso 2233 da Mega Sena, que foi ontem, na quarta-feira, o sorteio em São Paulo. O prêmio acumulou. As dezenas sorteadas foram 4, 6, 32, 35, 41 e 45. A Quina teve 89 acertadores, cada um receberá R$ 75.344. A quadra, 8.107 apostas vencedoras, com o valor de R$ 1.181,63 para cada um. O próximo concurso, claro, será no sábado. Prêmio. Todos sentados, prontos, preparados? A Raquel está ansiosa, ela está com o olhinho brilhando ali. 120 milhões de reais. Talvez um dos maiores prêmios aí, né? Sim, tá. Já bateu a da virada? Eu acho que da virada já teve maiores, mas enfim, é um número impressionante, né? Eu não sei quanto que é esse número. Exatamente. Difícil até de saber o que fazer com tanto dinheiro. Exatamente. A nossa colunista aqui do Mais Economia, Adriana Hitt, né, já disse que quem ganhar pode ir lá investir o dinheiro com ela, que ela vai fazer render. Exatamente. Aliás, era menos do que isso, mas ela fez um cálculo rápido aqui que eu fiquei aqui speechless, sem voz. Porque, é mesmo? Se você, ela fez uma continha rasa, se você aplicar isso daqui, vai dar 300 mil por mês. Nossa. Bom salário, hein? Um bom salário. Pois é, sonhar ainda não custa nada. Por apenas R$ 4,50, né? Acho que é a aposta. Você tem direito a sonhar, sim. Difícil? Claro que é difícil de ganhar. Agora, se não tentar, como dizia a minha mãe e os antigos, quem não arrisca, não petisca. Não petisca. Então, quem sabe aí chegou a boa hora, né? Vamos, com esta notícia e com a esperança de sonho sempre, a gente vai encerrando o Abre Aspas desta quinta-feira, lembrando que amanhã é sexta, e sexta é sempre um dia especial. Mais ainda, com promessa por Caio Souza e da meteorologia de possibilidade de sol para sexta-feira. Douglas, muito obrigado pela presença e mais este jornal. Raquel, obrigada, Galco. Um prazer tê-la aqui conosco. Prazer é todo meu. Viu? Prazer é nosso, Raquel. Até amanhã, Galco. Até amanhã e vamos jogar na Mega Sena. Quem sabe chegou a hora. Você que nos acompanhou, uma ótima quinta-feira e até amanhã, porque amanhã é especial. Amanhã é sexta-feira. Até lá.